está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos nossos servos, pelo amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo, de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 7, somente ele. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sente próximo da sua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava aqui, o Senhor falava no meu coração. E dentro desse texto nós podemos entender, Deus expressa isso. Quando no versículo 7, ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está falando sobre um tesouro que está dentro de um vaso de barro. E enquanto eu estava aqui sentado, Deus falava no meu coração e dizia: e para Deus executar uma grande obra, a nossa ótica muitas das vezes ela é confundida. A nossa visão muitas das vezes ela é confundida. Por quê? Porque quando Deus ele quer trabalhar algo extraordinário, Ele muitas das vezes pega aquilo que para nós é loucura. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus pega as odiadas, menosprezadas, que ninguém dá nada, para confundir as que se acham. Então nós já começamos a entender que quando Deus quer executar uma grande obra, Ele não precisa de grandes coisas. Quem está pegando o que Deus está dizendo? Deus, para executar uma grande obra, Ele não precisa de grandes coisas. Deus, Ele não precisa do recurso. Na nossa ótica humana, Deus podia pegar o ouro, Deus podia pegar o berilho, Deus podia pegar o topázio, Deus podia pegar a prata, Deus podia pegar qualquer tipo de minério que pudesse fazer uma grande obra para executar um grande serviço a Ele. Mas quando Deus vai fazer uma grande obra para ser coroa da sua criação, Deus coloca a mão no barro. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Deus coloca a mão no barro. Você está pegando o que Deus está dizendo? Deus coloca a mão no barro. E quando Deus coloca a mão no barro, é para envergonhar. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que andava sobre pedras asfaltadas, que dele saía o louvor, nele foi criado o pífaro, o tamborim, instrumentos musicais, que Lúcifer, anjo de luz, aquele ser iluminado, belo, perfeito, na ótica humana, se achava na sua essência, muito glorioso, muito belo e muito bonito. O orgulho tomou conta dele. Aí Deus, para humilhar aquele ser, para mostrar que aquele ser diante dele não era nada se não tivesse a sua presença, Deus pega a mão no barro e diz: eu vou ser algo melhor que você, que peço um louvor melhor que o teu, que me dá a glória melhor que a tua. Aí Deus coloca a mão no barro e começa a projetar eu e você. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo que você é uma afronta para o diabo? Você está entendendo que você é uma afronta para ele? Quando o diabo olha para nós, ele diz assim: eu vou tentar destruir aquilo que foi criado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Nós somos criados para a alegria do coração de Deus. Você crê nisso? Porque na queda do diabo, arrastando dessa parte do anjo, Deus fica nele um vazio. Aí eu digo para você isso com toda certeza e convicção. Sabe por quê? O céu ele pode ser perfeito. O céu ele pode ser perfeito, mas ele está incompleto. Por quê? Os moradores do céu estão aqui. Cadê ele? Deus, ele tem reservado um lugar para nós. Você crê nisso?
Deus quando Ele vai criar o homem para ser coroa da sua criação, Deus coloca a mão no barro e dali começa agora o processo de criação de um grande projeto de Deus. E no homem, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem do pó da terra. Diga comigo, do pó da terra. Diga, você ainda vai muito mais além do que uma matéria que já era o resto, a sobra. Nós somos criados daquilo que o vento leva. Quem está entendendo? Você não foi criado daquela massa que já estava lá, uma massa preta. Você não foi criado. Não, você foi criado daquilo que o vento leva, o pó da terra. Aquilo que quando o vento bate, leva só para ele, leva para bem longe. E Deus diz: é disso aí que eu vou criar o ser humano. Aquilo que vai servir para louvor, para a honra e para a glória do meu Filho do meu Senhor. Deus ele começa um grande projeto através do pó da terra. E desse pó da terra, Deus começa uma grande criação. E nessa criação, Deus começa, após formar o homem do pó da terra, Deus dá ao homem a essência do louvor. Deus dá ao homem a essência da adoração. Por isso que o homem não deve louvar a Deus e adorá-lo somente quando os momentos bons da vida estiverem ao seu favor. Somente quando as coisas boas estiverem proporcionadas para o homem. Porque em nós está essa essência de adorar a Deus independente da circunstância. O homem que viu o seu corpo esfarelar, o seu corpo se deteriorar, um homem chamado Jó, mostrou que era possível adorar a Deus, mesmo tendo a sua pele sendo destruída. Mesmo a sua pele sendo destruída, ele olha e diz assim: o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará da terra, e mesmo que a minha pele venha a ser consumida, em carne eu verei a Deus. Ele está dizendo: o meu Criador vive, o meu Redentor vive. Sabe o que é Redentor? Aquele que nos arrebata, aquele que nos tira da presa do diabo para o seu grande poder. Quem tem essa palavra? Levanta a mão e Deus está dizendo: eu estou entrando do resgate daquilo que para mim é precioso. E quando eu estava aqui, Deus falava para mim: meu filho, não, nessa grande hora, eu não preciso dos melhores materiais para isso. A Bíblia relata Deus como dono do ouro e da prata. Deus podia pegar ouro para poder fazer a sua criação, mas Deus não coloca o ouro para a sua criação. Sabe por quê? Aqui Deus pega o barro aqui é pisado pelos homens, sim ou não? Sim. O barro aqui é pisado pelos homens, mas se Deus criasse o homem do ouro aqui, lá o ouro vai ser pisado. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aqui o barro é pisado, mas lá é o ouro que vai ser pisado por nós. Porque a Bíblia diz que Deus preparou ruas de ouro. Então quer dizer, o ouro lá vai ser pisado por nós. Enquanto aqui a Bíblia fala, a Bíblia vai falar para nós que aqui nós sofremos, mas lá nós teremos perpétua alegria. Você está entendendo isso? É forte, Jesus. A nossa ótica pode dizer: eu sou um projeto insignificante. Mas Deus está dizendo: se você não sabe que você é uma ferramenta para mim muito valiosa, você não sabe o valor que você tem nas mãos de Deus. Você não sabe a inveja que o diabo tem de você. Porque você, quando erra, você falha, você peca, e Deus mesmo assim perdoa você. Porque o único pecado que não me perdoa nem essa vida na vida é a blasfêmia contra o Espírito. Mas o diabo, por pecar em Espírito, para ele não tem mais perdão. E quando ele olha para você e diz assim: pecou, errou, sai do pecado e a morte, Jesus chega a mão e diz assim: esse estava aqui, foi para ti. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? O diabo vai dizer assim: por que para ele tem perdão e para mim não? Porque o diabo uma vez pecou em Espírito, e para ele não tem mais perdão, não tem mais arrependimento. Mas nós não, nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. A irmã Érica, antes de louvar, antes de ministrar aqui, ela falou isso. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Deus me dá de estar aqui. Então nós temos a oportunidade de louvar a Deus todos os dias, de expressar para Ele a nossa essência da adoração, independente da circunstância boa ou não, porque a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Os pássaros prestam a Deus agradecimento, as ondas do mar prestam a Deus agradecimento, os ventos soprando prestam a Deus louvores entoados a Ele. E se nós formos observar, até os montes
cantam louvores a Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que há uma essência dentro de nós, e essa essência da adoração a gente não pode deixar ela se apagar, a gente não pode deixar ela morrer. É como se fosse um dispositivo que nós temos dentro de nós. Você lembra que Paulo e Silas, quando estavam em prisão, eles resolveram cantar hinos a Deus num momento difícil. Mas eles estão cantando hino a Deus, é como aquele dispositivo que tivesse acionado. Quando eles começam, um louva, e o outro ora, o outro ora, e o outro louva. E a Bíblia diz que naquele momento Deus resolve descer no lugar. E a Bíblia diz que temores aquele lugar começa agora a acontecer. As cadeiras começam a ser abaladas. As estruturas do lugar começam a tremer. Deus diz assim: eu estou no meio dos louvores. Você está entendendo? Eu habito no meio dos louvores. E quando Deus desce para receber o nosso louvor, pode ter certeza, você pode não sentir o abalo, mas as trevas são abaladas pelo poder da sua presença. Aleluia, Jesus. Deus, ele, quando começa a criar o homem, ele cria o homem do pó da terra. E ao criar o homem do pó da terra, capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, versículo 4, versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus, ele, quando cria o homem, até o capítulo 6 do livro de Gênesis, depois que o homem peca, no capítulo 13 para o capítulo 4, quando o homem peca, aí Deus agora no capítulo 6, se me fala a memória, Deus diz: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Deus tem o seu espírito, e o espírito de Deus agora começa a vir só sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas. Então só essa classe agora que consegue receber a presença do Espírito Santo de Deus. Deus desce sobre o rei, se utiliza dele, se apodera dele, e depois Deus se retira. O Espírito Santo de Deus vem sobre os profetas, usa eles, e depois se retira. Deus vem sobre os juízes, usa eles, e depois se retira. Lembra de Sansão? Quando alguém olha para Sansão, ser insignificante pela alto comando, não tinha beleza, não tinha parecer. E quando Sansão começa a vencer os inimigos, alguém olha e diz: de onde vem a sua força? Porque olhando para Sansão, ninguém via naquele homem força nenhuma, porque aquele homem não tinha um porte físico, aquele homem não tinha uma estrutura de guerreiro, aquele homem não tinha uma estrutura de um homem valente em guerra. Sansão, com certeza, pela ordem humana, era alguém que não tinha capacidade de vencer um guerreiro que dirá 1000 com uma queixada de jumento. Mas quando o Espírito Santo Deus se apoderara dele, ele conseguia abater exércitos, ele conseguia vencer leões, ele conseguia vencer custos, ele conseguia bater os inimigos, ele conseguia derrotar uma pilastra de templo. E a Bíblia diz que mais Sansão matou na sua morte do que na sua vida. Levanta a sua mão nessa noite. Eu quero dizer para você que a nossa essência de adorador, dentro de nós, a mansão de Deus, o Espírito Santo dele, que nos faz vencer batalhas da nossa vida, que nos faz vencer barreiras, obstáculos e adversidades. Esse problema que você está enfrentando, você vai vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se tu acredita nesta palavra, com a tua mão levantada, dá um brado de glória. Glória a Deus, aleluia. De onde vem a força dele? De onde vem a força dele? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Alguém tem que dizer: são pessoas batalhas, porque o Espírito Santo de Deus se apoderará. Eu olhava para Davi e dizia: não, esse aí não vence nenhum guerreiro, ninguém colocaria ele para a batalha. Os irmãos zombaram, o pai de Davi disse: não tem o menor, está apacentando ovelhas. Samuel disse: manda chamar, porque ninguém se assenta à mesa enquanto o menor não chegar. Olha Deus dizendo: aquilo que eu escolhi, aquilo que eu separei, eu sei de qual matéria-prima eu criei, eu sei de qual matéria-prima eu preparei, eu criei, eu projetei. Eu quero dizer para você: você pode ser um instrumento surpresa para muita gente, não para Deus. Você vê isso? Deus, ele te conhece por dentro e por fora. Deus, ele conhece a tua estrutura, sabe até o que suporta. É por isso que no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio provação, senão humana, e Deus é fiel, que não deixa você ser provado além do que podes. E juntamente com essa provação, Deus dá o escape. Quantos acreditam que tem escape de Deus para a tua vida a partir dessa noite, diz o Senhor? Temos por esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E eu perguntava para Deus: por que é que o Senhor prega
a matéria-prima chamada barro. Com tanta matéria menor de seu trabalho, ele prepara o homem e forma o homem dela. Se você observar, aqui está dizendo Deus colocou o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O barro, irmão, pega o ouro, coloca no forno. Você vai ver o ouro derreter. Coloca a prata no forno, você vai ver ela derreter, pastor Jó. Mas coloca um vaso de barro no forno, e você vai ver no processo de barro que pode se amassar, ficar rígido, tomar vitalidade. Você não está entendendo? Esse forno que você está passando, esse forno que está vindo dentro da tua vida, Deus está dizendo: eu estou te trazendo fortalecimento, eu estou te dando graça para suportar. Você tem isso? Deus está dizendo: eu te preparei de uma matéria que suporta essa dor, eu te preparei de uma matéria com a qual você consegue suportar essa dificuldade. Essa provação não vai destruir a tua história, essa provação não vai acabar com a tua chamada, essa provação não vai acabar com o teu ministério. Se tu acredita nisso, Deus te preparou para suportar esse processo. Deus, ele sabe de qual matéria te preparou, ele sabe qual foi a matéria que te criou. Deus, ele sabe. Nós vamos observar que Deus coloca um tesouro. Esse tesouro, para quem não sabe, chama-se Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho da nossa vida vencido não é porque nós somos fortes, mas é porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Um dia eu me recordo que um homem dentro de uma caverna, ele clama a Deus, olhando para ele só, e ele olha e diz: eu sou o único que ainda tem a verdade, o único que ainda continua mantendo a sinceridade. Ele entra na caverna e diz: Deus, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, só estou eu. Deus diz: meu filho, se acalme, porque eu não sou de você ainda. Eu ainda tenho 7.000 que não se preparam, que não se prostraram diante de Baal. Quando o homem se acha algo o suficiente, Deus está dizendo: eu ainda reservei um pouco, eu ainda reservei um pouco, eu ainda tenho preparado, eu ainda tenho alguém escondido. Se tu acredita nisso, levanta a mão, dá um brado de glória, porque Deus ainda reservou. Deus ainda reservou. E só para iniciar essa mensagem falando do capítulo 37, versículo 31 do livro de Isaías, que diz que o que escapou da terra de Jacó, os remanescentes que escaparam de Jacó, voltaram a lançar raízes para baixo e da fruto para cima. Para você entender que quando Deus começa uma grande obra, um grande projeto, Deus começa com os remanescentes de sobra, com o resto. Eu me recordo de Miqueias, no capítulo 7, versículo 1, Miqueias dizendo: eu estou como quando é colhido os rabiscos das vides. Ou seja, está dizendo assim: eu sou aquela sobra, o rabisco, aquilo que deixaram para trás. Quem está entendendo? Aquilo que sobrou, aquilo que ninguém deu credibilidade. Mas no capítulo 7, versículo 8, ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levanta-me-ei, se eu andar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia! Você nessa palavra, levanta a mão. Deus é a luz no meio das escuridões. Eu estou quando é colhido o rabisco. Ele está dizendo: eu sou como se fosse aquilo que foi menosprezado, rejeitado, deixado para trás, como aquilo que Deus serve. Aí Deus está dizendo: mas eu estou colhendo os rabiscos. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Eu estou pegando aquilo que sobrou. E isso que sobrou, eu vou lançar raiz para baixo e dar fruto para cima. Deus está dizendo: eu vou fazer uma grande obra com aquilo que sobrou. Eu creio, eu vou fazer uma grande obra com aquilo que restou. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: não precisa de multidão para operar milagre. Quando alguém disse que Deus não é pouco para 135 mil homens, Deus disse: você vai só com 300. E a vitória foi garantida. Quem crê nessa palavra, levanta a mão, dá um brado de glória, uma salva de palmas para aquele que está trabalhando para nos dar vitória. Deus, quando Ele quer fazer uma grande obra, Ele pega o quê? Um barro, faz um grande projeto. Começa com um homem. Desse homem que Deus faz, Deus deu e queria buscar a forma mulher. E da mulher ali começa a Deus dar uma palavra. Depois a palavra de Deus obedecida, cresce multiplica.
O homem começa a crescer e multiplicar, e hoje você vê a multidão de pessoas que existem na terra. Milhões de pessoas que existem na terra. Pelo poder da palavra de Deus depois da sua criação. Deus agora tem milhões de pessoas ao seu dispor. Eu quero dizer para você o seguinte: para Deus fazer uma grande obra, Ele não precisa de muita coisa, não. Ele não precisa de ferramentas especializadas para o negócio, porque Ele é a própria criação. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus, Ele é a própria criação. O homem precisa de martelo, o homem precisa de serrote, o homem precisa de instrumento para trabalhar as matérias dessa terra. Deus não. Deus precisa somente do poder da sua palavra. E a Bíblia diz lá no livro de João que antes era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo está no nosso meio. O verbo se chama Jesus Cristo. Quem é isso? Jesus Cristo é aquele que tem o poder da criação. Jesus Cristo é aquele que tem o poder de gerar em nós aquilo que não existe. Aleluias. Eu vou finalizar essa mensagem dizendo para você: Deus pega o barro, forma o homem. Começando com um homem, hoje tem milhões de pessoas. Deus está fazendo um grande projeto que não consegue se parar. E os homens tentaram um dia na Torre de Babel, numérica, tentaram parar esse crescimento dessa obra na Torre de Babel. Os homens disseram: somos um só povo, falamos a mesma língua, então vamos parar aqui, então vamos mais se multiplicar no meio do povo, vamos ficar aqui, fazer uma torre que toca o céu e a terra. E começa uma edificação, e o povo ficou parado e não queria mais crescer nem se multiplicar, para que o projeto de Deus parasse com ele. Sabe o que acontece? Deus desce naquela torre, e quando Deus desce, Deus causa línguas divididas de forma que os homens não conseguem compreender, e agora os homens não conseguem mais compreender. A Bíblia diz agora que aquela torre veio ruína abaixo, aquela torre foi totalmente destruída, aquele projeto foi totalmente abolido. Tu não está entendendo? Todo o projeto do diabo preparado para parar a obra de Deus, Deus desce para abater, Deus desce para destruir, Deus desce para arruinar. Se tu acredita nesta palavra, Deus está descendo, pastor Jó, nesta casa, para abater todo o projeto do diabo, para parar o crescimento dessa obra. E depois que Deus desceu, pastor Jó, a Bíblia diz que depois que Deus arruinou Babel, chamou aquele lugar de confusão, agora começou o povo a crescer e se multiplicar e se espalhar sobre toda a terra. Eu quero dizer que Deus vai fazer essa obra crescer a partir desta noite mais e mais. Diz o Senhor: quem tem o poder da palavra profeta? Quem tem o poder da palavra profeta? Deus está dizendo: para fazer um grande milagre, Ele começa com aquilo que ninguém dá nada, com aquela matéria que ninguém, que todo mundo era assim, não, isso aqui só sabe avisar. Ele está dizendo: por enquanto, deixa eu tomar forma. Depois que toma forma, Deus coloca no fogo. E depois que passa pelo fogo e é aprovado, Ele diz: agora sim, você está preparado para a grande obra. Porque a Bíblia diz que numa casa de oleiro não só tem vasos de prata, de ouro, mas também tem de barro, de madeira. Mas aquele que se purificar dessas coisas será vasos preparados para a grande obra do Senhor. Se tu quer ser esse vaso preparado, entendo para a obra do Senhor, levanta a tua mão, porque o oleiro está preparando a grande obra para a nossa vida. Se tu quer dar de glória, uma salva de palmas para aquele que vive na parabéns. Se coloca de pé, porque agora eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: se coloca de pé. Tem alguém que louva aquele hino aí? Começou uma boa obra, é fiel para terminar. Esse hora? A irmã eu vou finalizar agora, irmãos, com essa. Eu quero que você entenda isso. O Senhor está dizendo aqui uma palavra de bênção da parte de Deus. Aleluia. Essa palavra aqui, ela tem um efeito em nossa vida muito poderoso. Pode preparar aí? Vou finalizar agora dizendo para você: Deus está fazendo uma grande obra. Deus pega o barro. Sim ou não? Deus pega o barro, forma o quê? O homem. Diga assim: você é formado do barro. Diga: mas você não é mais pó. Diga: você não é mais aquele pó que você diz: Deus, eu sou apenas pó. Diga: eu não sou mais aquele pó que ele dizia: eu sou apenas pó. Porque se observarmos, o pó é o alimento do diabo. Pode pegar a Bíblia e ler. Mas assim aqui o diabo se alimentaria do pó
da terra. Então diga assim: Deus nos fez barro para a gente deixar esse alimento do diabo. Diga assim: Deus nos fez vaso para deixarmos de ser alimento do diabo. Diga: até ontem eu era pó, mas deixei de ser pó porque Deus me pegou nas mãos, pegou-me como massa preparada e me fez um vaso preparado para a sua boa obra. Se tu quer essa palavra, pode se preparar, porque a Bíblia diz que ele fez uma grande obra na vida de uma viúva. Ele disse assim para mim: o que tem em casa? Eu disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: vai pegar em casa, pega vasilhas, não pega muitas, emprestada. E ele diz assim para ela: tem aquele pouquinho de azeite que tem. E quando ela tem o azeite, a Bíblia diz que enquanto não acabou os vasos, também não acabou o azeite. Mas quando acabou os vasos, o azeite parou. Aleluia. Deus está dizendo: enquanto tiver vaso aqui, Deus está derramando azeite. E a melhor forma de ser cheio pelo azeite de Deus é como diz o Salmo 81, versículo 10. Abre a tua boca que eu te encherei. Aleluia. Deus está dizendo assim: tem que estar com a tampa aberta. Vaso tem que estar com a tampa aberta para ser cheio do poder de Deus. Diga comigo: Deus vai fazer uma grande obra. Ele vai começar um pouco. Eu creio, Jesus. O pouquinho que você tem, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Daquele algo insignificante aos teus olhos, Deus vai fazer um grande projeto. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, ela vem da tua mão, dá um brado de glória. Glória a Deus. Aleluia. Começou a
seus olhos que eu vou ministrar uma oração agora nesse momento em nome de Jesus. Alguém pode dar um abraço aqui na pastora Jó? Mais uma vez, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos agora, toda a igreja. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu ministrei a palavra com o Senhor colocou no meu coração para ministrar para o teu povo. Para que a tua igreja entenda, Senhor, que através da vida deles que o crescimento dessa obra vai acontecer. Que pela ótica humana ninguém está dando nada, Senhor, mas o Senhor vai fazer um mover muito grande nesse lugar a partir dessa noite, Deus do Senhor. O Senhor está entrando onde nós não podemos entrar e o Senhor está fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Coloca as tuas mãos agora, Senhor, nesse processo em nome de Jesus. Repreende toda a força contrária e toda investida do aniversário em nome de Jesus Cristo. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição seja neutralizada nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Estenda a tua mão poderosa sobre esse lugar, Senhor. Porque Isaías 14, 27 diz: o Senhor dos exércitos determinou. Quem pôs o invalidar, sua mão está estendida. Quem pôs para ela voltar atrás. Para a obra é tua, o mover é teu. Então entra com providência nesta casa. Entra com providência no meio do teu povo. Derrama da tua graça, capacita aqueles que se sentem incapacitados. Deus, visita cada um de nós a partir dessa noite. Derrama do teu poder, da tua unção. Motiva aquele que está desmotivado. Levanta aquele que está caído. E que a partir de hoje, Pai, nós venhamos ter a resposta do poder da tua palavra sobre esse lugar. Em nome de Jesus e todos aqui